No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Hoje estamos aqui para discutir um tema de extrema importância para a saúde pública, que são as hepatites virais. Em especial, vamos abordar o mês das hepatites virais e a campanha Julho Amarelo, que é instituída no Brasil pela Lei 13.802 de 2019. Essas iniciativas, elas visam aumentar a conscientização sobre essas doenças e destacar a necessidade da prevenção e do tratamento adequado. A nossa convidada para esse episódio é a queridíssima doutora Sandra Rodel, que está aqui do meu lado, farmacêutica clínica do setor de gastroenterologia e hepatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no ambulatório Várzea do Carmo. Ela também é membro do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico na Infectologia do CRFSP. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo bem. Poderia aí dar as boas-vindas aos nossos ouvintes? Sim, primeiro quero agradecer a oportunidade do convite de estar aqui e convidar a todos para uma conversa sobre hepatite. Que bom! Então vamos começar, doutora. Primeiramente, eu acho que a gente não pode fugir dessas questões, né? O que é a hepatite viral? E por que elas são consideradas um problema de saúde pública no Brasil? Então, as hepatites virais são inflamações causadas no fígado devido a vírus. Existem 5 classificações: A, B, C, D e E. E elas têm essa importância para a saúde pública porque são transmissíveis e são silenciosas, ou seja, não produzem nenhum sintoma. Então, o paciente ele não sente que está infectado e pode desenvolver uma infecção crônica de 20, 30 ou até 40 anos, resultando em sintomas leves, moderados e graves, e seguindo uma sequência de fibrose, cirrose, hepatocarcinoma, que pode ocasionar um transplante de fígado e até a morte. Então, é uma doença que precisa ser cuidada e tem como você prevenir. Então, tem essa importância na saúde pública devido a essas características. Entendi. Bom, você já trouxe aqui pra gente, né, quais são as hepatites virais. Elas têm diferença entre si? Sim. Tá? A é uma hepatite causada pelo vírus A e a contaminação ocorre por via de água e alimento contaminado. E precário saneamento básico também. Então, a transmissão dela, ela é através de alimentos e ela tem um sintoma bem claro, como vômito, diarreia, a pessoa fica amarelada. Então, ela tem sintomas e ela se cura sozinha, não tem medicamento. E normalmente atinge as crianças, né? Normalmente é aquela hepatite que todo mundo já fala, eu já tive hepatite quando criança, é a hepatite A. A hepatite B, ela é causada pelo vírus B, e ela tem a característica da transmissão via sexual e via material contaminado também, porque é pelo sangue e pelas secreções. Então, alicate de unha, cortador de unha, espátulas contaminadas transmite, porém a transmissão dela é maior por via sexual. E a hepatite C, que eu a considero a mais perigosa, porque ela é a mais silenciosa, ela é transmitida pelas gotículas de sangue, é transmitida também pela via sexual, mas a característica maior dela é ser transmitida por materiais contaminados, né, como eu já falei, alicate de unha, cortador de unha, espátulas, agulhas contaminadas, né? Tem a hepatite D, que a hepatite D ela é derivada da hepatite B, então, porém, só pacientes que têm o vírus B conseguem desenvolver, que a gente chama de componente delta, e a hepatite E ela é parecida com a hepatite A, é transmitida por alimentos, é a água contaminada. Doutora, você pode contar para a gente um pouquinho como estão as taxas de cobertura vacinal contra hepatites aqui no Brasil? Se existe uma meta, se essas vacinas são disponíveis no SUS, e se não estão disponíveis no SUS, tem alguma que não está, não sei. Tem uma previsão para elas entrarem nesse calendário anual? Então, a taxa, a cobertura, a meta é atingir os 95%. E, primeiramente, falar das vacinas, né? A hepatite A e a hepatite B tem vacina. A hepatite C ainda não, tá? A hepatite A, ela é coberta pelo SUS,
ela é a mais nova, né? E a cobertura está no calendário básico infantil, nas crianças de 15 meses a 5 anos. A hepatite B, ela está disponível no SUS para crianças e adultos. Tem um calendário básico, tanto infantil quanto adulto. Inclusive, o infantil inclui a primeira vacina até 12 horas ou 30 dias depois do nascimento, depois os reforços. E a de adulto, que é aquela tradicional, que são 3 doses, você toma uma dose, depois de 30 dias a segunda dose, e depois de 6 meses, 180 dias, a terceira dose. A C não tem estudos ainda que vão colocar, vai ter vacina hepatite C, mas estão tendo pesquisas aí, mas não está tendo resultado, então ainda não existe vacina para hepatite C. A hepatite A para adultos tem a vacinação no particular, você encontra, tem até uma marca que trabalha com a vacina de hepatite A junto com a hepatite B, mas no SUS são só essas. A hepatite B e a hepatite A para crianças. E assim, em relação à taxa, a meta é 95% hepatite B, né, para adultos e 99% para criança. Para adulto a gente ainda não chegou nos 60%, tá? Mas para crianças, como tem esse cuidado no nascimento, é um pouquinho maior, tem cidades do interior que chega a 99%. É importante, né? Se tem disponível, eu acho que é essencial aí que as crianças e os adultos se vacinem. Além da vacinação, quais são as principais formas de prevenção contra hepatite? Você falou aí que é água contaminada, materiais cortantes, que existem aí alguns tipos de formas de se pegar. Como que a gente pode prevenir essa doença? A hepatite A seria através de controle de água e alimentos, né, do que você come. Acaba sendo mais comum entre crianças, porque eles não têm muita noção, né, se infectam na mão, não tem muita a questão da higiene pessoal ainda, então acaba ocasionando mais em criança, mas tem alguns adultos que já apresentaram, mas é mais difícil. Seria mais o controle aí da água e alimento. Agora, o que mais chama atenção e o que mais é perigoso é a transmissão da hepatite B e da hepatite C. Inclusive, a hepatite C, por ser de não ter vacina, né? Então, vamos falar primeiro da hepatite B. A hepatite B tem a vacina, é a forma mais eficaz de se prevenir. Então, profissionais que trabalham com procedimentos perfurocortantes, né, que lidam com agulha, com espátulas, profissional do sexo, mas eu acredito que todas as pessoas estão no grupo de risco, porque todo mundo que vai fazer um procedimento estético, que vai fazer um tratamento com aplicação de injetável, precisa se cuidar, né? E o vírus, ele não morre você fazendo uma esterilização, uma lavagem só da espátula, do alicate. O profissional que trabalha com isso precisa ter o autoclave ou a estufa, e o vírus, ele permanece no instrumento. Então, você lava o instrumento e põe num aquecimento acima de 120 graus em 30 minutos para você matar esse vírus. Então, por exemplo, manicure, pedicure, podólogo, tanto o profissional quanto a pessoa que vai procurar esse serviço precisam ter esses cuidados no manuseio, e principalmente as pessoas que vão fazer a unha ou que vão mexer na unha do pé precisam ter essa ciência, e tudo que for fazer, procurar saber como que é o serviço, se o material ele tem que ter um kitzinho separado, selado, mesmo quando for metal que foi esterilizado, ele precisa ser usado só por você, não pode ser utilizado por outras pessoas. De uns anos para cá, começou a ter mais cuidado com esse tipo de serviço, porque anteriormente a gente via muito caso de manicure que colocava um forninho e deixava o material lá. Inclusive, a gente lá no ambulatório teve bastante casos de mulheres que descobriram hepatite porque pegaram na manicure.
E, então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, né? O procedimento estético, onde a gente vai fazer, porque tudo que utiliza pérfuro cortante, ele tem a chance de estar contaminado. Então, esse eu acho que é o maior jeito da gente se prevenir, é esse. A hepatite B e a hepatite C, elas estão presentes nesse material, né? A hepatite B ainda tem a vacina, mas a hepatite C não tem. Então, o maior controle seria no que a gente está usando, né? Que material que esse profissional que eu vou estar utilizando? Onde que eu vou fazer? Eu vou fazer mesmo esse procedimento? Onde que eu vou fazer a unha? Vou fazer a unha em vários manicures? Eu vou ver, eu tenho que ver se tem autoclave, se tem a estufa. Eu acho que esse é o maior cuidado que a gente pode ter. E sexo protegido, né? E pessoas que estão no grupo de risco ou que se sentem que podem ter sido contaminadas, procurar o serviço médico, fazer um exame preventivo, né? No posto tem os testes rápidos hoje, e aí o SUS tem todo o caminho, né? Você vai, a UBS detectou a hepatite, ela já te leva para o tratamento, e aí você consegue controlar isso, você consegue evitar essas sequelas que pode ser devido à hepatite. É importante a gente estar sempre se cuidando, ainda mais que você falou aí que a gente tem uma hepatite C, né? Tem uma hepatite aqui no Brasil que a gente não tem cobertura vacinal. Então, as mulheres aí que fazem a unha, sempre procurar aí tomar todo o cuidado, como você mesmo disse, e todas as pessoas procurar aí o melhor caminho para se prevenir. Você falou aí de grupos de risco, então existem grupos mais vulneráveis ao contágio de hepatite viral? Sim, os profissionais da saúde, inclusive os profissionais da saúde, quando entram no emprego, eles já são obrigados a apresentar a vacinação de hepatite B e precisa ser a vacinação completa, porque às vezes a gente tomou uma dose, mas não tomou a segunda. Não, tem que completar, tem que ter a segunda e a terceira, tá? Profissionais do sexo, todos os profissionais que trabalham com procedimentos que utilizam material pérfuro cortante, né, tem que ficar de olho na esterilização e na chance da pessoa se contaminar. E eu acredito que todo mundo acaba tendo esse risco. E outras coisas, outro detalhe também é a questão de que a hepatite, ela começou a ser pesquisada e descoberta a partir de 89. E até lá, as transfusões de sangue, não se tinha controle. Então, pessoas que talvez tenham tido algum procedimento antes daquela época, porque já que, por exemplo, a hepatite C ela é silenciosa, que tenham passado por alguma cirurgia, que receberam sangue, mesmo não sentindo nada, é certo procurar um serviço de saúde, se não fez algum check-up, se nunca procurou um médico, e ver se você tem alguma chance. É só um exame de sangue, e você consegue descobrir se você tem ou não a hepatite C, no caso, ou a hepatite B. E a hepatite C, apesar dela não ter vacina, ela tem tratamentos pelo SUS que são eficazes. Então, é muito importante, quem se sente, participou de algum procedimento de risco, ou já teve alguma cirurgia de risco lá antes dos anos 90 e nunca procurou um serviço de saúde, procurar, para ver se tem alguma chance, alguma coisa que diga se você tem hepatite, né, algum exame. Né? No caso aí tem os testes rápidos e tem o exame de sangue mesmo, do PCR quantitativo, e verifica se você tem tanto o vírus B quanto o vírus C. Conseguir tratar a tempo, porque tem tratamento, tem controle para você não chegar na fase moderada grave. Então, a prevenção é isso, essas pessoas que trabalham ou que já participaram de algum procedimento de risco, procurar o serviço médico. Bom, então vamos dar continuidade, já que você começou a falar dos tratamentos, né? Acredito que de 89 até agora tenha tido uma evolução nessa parte de tratamento também. Você poderia trazer um pouquinho disso para a gente?
Então, quando a gente fala de tratamento de hepatite, a gente precisa primeiro deixar claro qual que é o objetivo do tratamento. A hepatite B, ela tem um tratamento, a gente tem medicamentos análogos de nucleosídeos, e porque o vírus ele é um DNA, um RNA, né? No caso da hepatite B é um DNA. Então ele vai substituir o DNA do vírus e com isso vai enganar e fazer com que esse DNA morra. Então o vírus vai atingir a carga zero. O que a gente tem desses medicamentos? O tenofovir e o entecavir. O tenofovir, ele é a primeira opção de tratamento, ele é o preferencial, só que tanto um quanto o outro são tratamentos para a vida inteira. Você não tem um tempo de tratamento para atingir a carga zero e depois você para. Você tem que tomar a vida inteira, você vai manter essa carga zero, mantendo essa carga zero, você vai fazer com que não ocorra os problemas, as sequelas em que a hepatite é responsável, como fibrose, cirrose, né, o desenvolvimento do hepatocarcinoma, e vai conseguir ter uma qualidade de vida normal, vai conseguir ter relação sexual sem transmitir, mas você precisa manter esse tratamento a vida inteira. E tomar um tratamento simples de um comprimido por dia, não tem injeção, nada. Antigamente se falava muito dos tratamentos de injeção, né? E a pessoa consegue manter uma qualidade de vida boa. Mas, porém, tem que ter essa consciência que precisa visitar o serviço médico, tomar esse medicamento, fazer o monitoramento com os exames hepáticos, né? Através de elastografia, exame de sangue, para verificar se está conseguindo manter, sem se desenvolver, né? A hepatite B. Então, a hepatite B, o objetivo é manter a carga zero para uma melhor qualidade de vida e, com isso, diminuindo a transmissão. A hepatite C, ela já tem, apesar dela não ter vacina, ela tem um tratamento que é através de inibidores de polimerases, que faz com que, no mesmo mecanismo, faz com que o RNA do vírus, né, não se replique e com isso acaba morrendo. Só que o tratamento da hepatite C é mais fácil, porque são tratamentos de 12 semanas ou de 24 semanas. Também comprimidos, temos o sofosbuvir da Clastavir, temos também o sofosbuvir mais o velpatasvir e temos o Glecaprevir e o Pibenstavir. São tratamentos que podem, que nem os dois primeiros, para virgens de tratamento, é a primeira vez que vai fazer o tratamento, e dependendo do estadiamento hepático, então você faz, também é um comprimido, no caso da Clastavir e sofosbuvir são dois, porque são separados. Agora o segundo já é um comprimido com os dois. Então é uma vez ao dia que você toma, 12 semanas, nesse momento você não pode beber, não pode usar drogas, nada. E você garante, depois de 12 semanas que acabou o tratamento, uma carga zero, se o tratamento foi feito corretamente. E aí, com isso, você vai fazendo monitoramento mensal, ou dependendo do que o médico especificar, se não vai estar tendo um desenvolvimento de fibrose nem de cirrose. E se também você não está se reinfectando, porque isso também tem que cuidar. Quem já pegou hepatite C pode pegar de novo, porque aqui no Brasil a gente tem 3 tipos de genótipos. Então precisa se cuidar, continuar se cuidando, né? Porque não é que nem muitas doenças que você pegou uma vez não pega mais. Então a gente precisa ter esse cuidado e o paciente de hepatite C precisa fazer esse acompanhamento. Mas ele consegue ter uma vida normal, não precisa ficar tomando remédio a vida inteira, né? É só a questão de se cuidar mesmo para não se reinfectar. Antes, no protocolo anterior, a gente usava a genotipagem para o tratamento. Tanto é que esses medicamentos, a gente tinha outros também, eles eram separados de acordo com a genotipagem. Então, a gente tinha o genótipo 1, genótipo 2 e genótipo 3. Aqui no Brasil estava mais comum o 1 e o 3. Mas, pelo menos no ambulatório que a gente trabalha lá no Várzea do Carmo, ele era o mais comum. Aí o tratamento era separado por genótipos. Aí houve essa mudança do protocolo
E agora os tratamentos são pangenóticos, ou seja, eles são classificados só pelo grau de desenvolvimento da doença, se o paciente já está desenvolvendo cirrose ou não, e se ele já fez um tratamento e está fazendo um retratamento, ou se é o primeiro tratamento do paciente. Então, hoje, o tratamento é pangenótico. E então, já que a gente está entrando aí em julho, né, estamos aqui no comecinho do mês, a gente tem o Julho Amarelo, que é o mês da conscientização das hepatites virais. Como é que a doutora acha que isso pode impactar na redução da incidência de hepatites virais e a importância aí desse mês? Então, esse mês é importantíssimo para essa conscientização. O Julho Amarelo é para conscientizar da importância de se cuidar, de se fazer os testes, de procurar o serviço médico, de ir atrás de tratamento. O SUS oferece esse tratamento, você faz todo o acompanhamento no SUS. A UBS encaminha para o ambulatório que faz, e você é assistido até o final do seu tratamento. E é uma coisa que você vai salvar, você está salvando a sua vida. E por poucas atitudes, como de se prevenir, de cuidar o que você está usando, você está evitando um sofrimento maior lá para frente. E a gente também tem a questão que a hepatite B, ela aumentou a transmissão dela, ela está cerca de 100 vezes mais do que o HIV, porque o HIV conseguiu se conscientizar, exatamente por isso a transmissão está menor. E a hepatite B não, muita gente não sabe, muita gente que procura ambulatório não tinha nem ideia que existia. E pelo conhecimento você consegue salvar a sua vida, né? Ou salvar a vida de alguém que você saiba que corre risco. Então, o Julho Amarelo é importantíssimo para essa conscientização. Existem unidades móveis, a coordenadoria da IST faz testes rápidos de HIV, de sífilis, hepatite B e C. E aí pode ser um começo, né? Porque detectando, vocês vão ter o atendimento necessário, vão ser encaminhados para o serviço e vão garantir o tratamento. E vão, com certeza, ter uma qualidade de vida melhor e vamos conseguir zerar essa taxa. Inclusive, em 2015, que começou essa importância, né, do Julho Amarelo, né, tem do 2019, mas em 2015 começou essa conscientização. E foi onde começou a ter essas mudanças no tratamento, e inclusive quando começou isso, foi quando começou também os testes gratuitos no posto. E na época, assim, triplicou o número de casos exatamente porque foram descobertos, mas eles já estavam aí. E como a hepatite C não tem vacina, e ela é muito silenciosa, muitas pessoas pegam a hepatite C e não sentem nada. Às vezes demoram décadas e vão sentir só quando desenvolver uma cirrose, que já tem uma barriga d'água, né, que a gente chama de ascite, desenvolve sequelas e que podem desenvolver o câncer de fígado. Então, para evitar isso, o Julho Amarelo, ele é importante a conscientização de todos, não só talvez de profissionais do sexo ou profissionais da saúde, mas aquelas pessoas que também se viram numa situação de risco e nunca procuraram um serviço de saúde. Então, a questão é essa, todos se prevenirem através de testes clínicos, procurando um serviço de saúde e, se tiver, seguir um tratamento. Então, o Julho Amarelo é importantíssimo para isso. Tá certo. Muito obrigada, doutora Sandra. Queria saber se você gostaria de trazer mais alguma questão aí, se despedir do pessoal. Bom, eu só quero agradecer a presença de todos me ouvindo. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. E vamos lá, vamos atrás de cuidar da nossa saúde, de prevenir doença da hepatite ou prevenir um câncer, porque é fácil, é só a gente se cuidar, a gente ir atrás. O SUS oferece todo esse serviço e não vamos deixar de se cuidar não, tá? Um abraço a todos. Um abraço também, doutora. E assim chegamos ao final do nosso episódio dedicado às hepatites virais.
Agradeço novamente, imensamente, a doutora Sandra por compartilhar seu conhecimento valioso conosco. Lembrando a todos os nossos ouvintes aqui da importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das hepatites virais, pessoal. Vamos nos cuidar, acho que esse é o recado. E a informação, ela é a nossa aliada nessa luta aí, tanto contra essa doença como para todas as outras. Continue acompanhando nossos episódios para mais conteúdos informativos e relevantes e até a próxima.